Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, com mais uma leitura da Bíblia, onde Jesus nos adverte, né? A gente fala, ele estava falando para fariseus, para escribas, para não sei quem, não, ele estava falando para nós. Tudo que ele estava falando aqui, ele estava falando para nós, né? Ai de nós, né? Ai de nós que abençoamos ou juramos, ali no caso ele falava juramos, né, no altar, porque os fariseus, eles não juravam pelo altar, não juravam pela espiritualidade, eles juravam pela oferta que estava sobre o altar, né. Então ele dizia que, por que eles achavam que isso era mais importante do que o próprio altar, que seria referência à espiritualidade, né. Quem jura pelo santuário, jura por tudo que nele habita, né? E eles achavam assim, que se não jurasse pelo ouro que está sobre o altar, pelo ouro que foi feito, aquela sinagoga, então tu não estaria jurando em vão, não estivesse jurando pelo dízimo. Tanto que Jesus falou, né? Dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, quando nós nos apegamos, né, na parte material das coisas, nós acabamos esquecendo as partes espirituais, que são aquelas que mais importam. Guias cegos, ele fala. Como pode um cego guiar o outro? Se a gente não entende do que a gente está falando, se a gente não sabe de nada, como que a gente vai poder orientar alguém com as nossas palavras, né? Então, guias cegos são aqueles que simplesmente vão fazendo as coisas sem nem saber direito o que está fazendo. E ele também fala sobre limpar por fora, né, os copos, né, e manter o interior podre. Nós seríamos tais quais sepulcros caiados, né? Essa é uma frase muito utilizada. Sepulcros caiados, que são bem branquinhos por fora, mas lá dentro, né, tem ossos apodrecendo dos cadáveres que estão lá dentro, né? E ele falava que os hipócritas eram assim, por fora todos embelezados, com roupas, com ouro, com todas as posses, né? Mas a alma apodrecida, né? Tudo por dentro, uma hipocrisia sem fim. Que adornar os túmulos por fora não vai mudar o que está dentro, né? Que é algo em estado de apodrecimento na carne, que não é o que mais importa para nós encarnados, né? O nosso corpo, ele tem que ser amado e respeitado enquanto nós estamos encarnados. Depois pode tocar fogo, não tem problema nenhum, não precisa ficar ali guardando aquilo ali para apodrecer. Mas o que conta mesmo, né, o que tem que estar bem bonitinho mesmo é a nossa alma, é o nosso espírito. São as nossas atitudes, são as coisas boas que a gente pode estar fazendo por nós mesmos e por outras pessoas, né? Aí a gente vai estar bem bonitinho por dentro, não vai estar igual um sepulcro caiado, né? E ele fala também que os fariseus, né, edificavam os túmulos, né, dos profetas, embelezavam os túmulos dos profetas, né, sendo que muitas vezes foram seus próprios ancestrais que mataram aqueles profetas, né, porque profeta é assim, chegou aqui falando muita coisa que vai estar ajudando o povo, aí dá um jeitinho de, matar, né? Então, sempre foi assim e continua assim até os dias de hoje, né? Aquele que vinha com muita profecia, falando, né, pro povo
coisas que seriam em benefício do povo, principalmente das populações mais pobres. Eles poderiam abrir os olhos para certas coisas que estavam sendo faladas, aí é mexer com os poderosos, né? Então eles davam um jeito de exterminar. Só que daí depois, né, séculos depois, eles estavam lá cultuando aqueles túmulos, né, que foram edificados para os profetas, que estavam prevendo coisas que iriam acontecer ou ensinando, né, para a população. Então tem uma hora que ele fica brabinho, né, como eu falei, e chama eles de serpentes, raça de víboras, que são muito falsos. Não consigo imaginar Jesus tão brabo assim, mas sendo um fato de que ele estava encarnado e a nossa carne é fraca, vamos dizer assim, né? Nossa matéria ainda exerce algum tipo de influência sobre o espírito, e ele vendo tanta injustiça, possivelmente pelas injustiças ele possa ter se embravecido ali, né? Ficado com um pouquinho de raiva naquele momento ali, querendo modificar as atitudes daquelas pessoas. E mais ou menos por aí, né? Que nós precisamos cultuar mais a nossa alma, né? Cuidar mais do nosso espírito, fazer as coisas para que a gente possa nos limpar por dentro, né? Limpar de dentro para fora. Porque toda a nossa mudança sempre tem que ocorrer primeiro do lado de dentro, né? Toda transformação que ocorre dentro de nós, ela reflete na nossa aparência de alguma forma. Então, quando não consegue modificar o teu exterior, né? A gente vê muitas pessoas tentando modificar o exterior através de cirurgias plásticas e harmonizações e outras coisas. E muitas vezes acaba que fica pior do que já era, né? Porque a pessoa não se preocupa em melhorar o seu interior, né? Se tornar uma pessoa melhor, mais amorosa, mais feliz, fazer coisas que lhe deixem feliz, né? Que isso tu automaticamente vai te sentindo bem contigo mesmo. Mesmo que a aparência não seja um modelo de beleza, né? Dos critérios atuais, se tu consegue te sentir bem contigo mesmo, então tu já tá te sentindo melhor, mais belo, mais feliz, né? Tá ruim. Então vamos fazer o seguinte, já que eu não sou muito boa em sepulcros caiados, né? Já que eu não sou muito boa em sepulcros caiados, né? E nem em fariseus hipócritas, né? Que Jesus fez várias advertências aqui, né, sobre isso. Quem jurar pelo santuário. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo, mas negligencia os seus irmãos necessitados. Ah, não. É com Deus. Porque não faz nenhum sentido, né? A gente dar o dízimo e negligenciar os nossos irmãos. Porque não é o que Jesus quer de nós. Os templos, eles precisam se manter através das doações dos fiéis, né? Isso é fato. Mas que sejam doações espontâneas, não pensando em ter algo em troca, né? E que seja de coração, né? Muitas vezes tu ajudar um irmão necessitado é um dízimo muito maior, né? É uma bênção muito maior, algo muito maior que tu tá fazendo com aquele dinheiro que tu tá investindo ali.
Então, não adianta tu te mostrar como um bom samaritano, né? Como uma boa pessoa, se quando tu vê um irmão necessitado, tu não te importa com isso, né? Negligenciar os seus irmãos. Então, vamos chamar aqui o seu Xangô da Justiça. Tenho certeza que ele vai conseguir falar muito melhor sobre sepulcros caiados e outras coisas mais. Ah, mas que bichinho chato. Mistério. Botei outra no mistério. De garrafinha ou da garrafinha? Tá no mistério. Não, você melhorou. Porque ela estava com gosto de ferrugem. Fechou. Estava com gosto de ferrugem, cara. Então vamos chamar. Esqueci da bateria. Não, quer botar um banquinho pra te botar lá em cima? Tem um banquinho ali. Encosta aqui. Um salve assim para todos os filhos na face da terra. Salve. Salve todas as falanges de Umbanda, todas as falanges de todas as religiões assim do planeta. O que falar, né? Sobre Jesus Cristo se impacientar, estar impaciente com algumas questões acontecidas, né? Com a hipocrisia do ser humano. Ele tinha pouco tempo. Ele tinha pouquíssimo tempo. Então, o tempo dele era precioso. Não podia ser perdido com correções, com reajustes de seres humanos que não queriam se melhorar. E ele em si mesmo colocava os seus ensinamentos ao alcance de todos. Sabemos que muitas passagens da Bíblia foram adulteradas, né? Os meus irmãos sabem que ao longo dos séculos, cada codificação, se pode dizer assim, cada codificação se tirava uma palavrinha daqui, se colocava uma palavrinha dali, né? Mas ao ponto de Jesus Cristo se alterar, se enfurecer, é uma questão muito difícil, né? O mesmo ser que no alto da sua crucificação, sendo flagelado, né? Ele fala: perdoa-os, Pai, porque não sabem o que dizem. É um pouco complicado de se dizer
que ele se enfureceria com aqueles que ele tratava como crianças infantis por não saber o que faziam. Então algumas coisas ficam meio contraditórias. Aí vai de quem estuda, de quem lê e relê várias vezes, né? A ponto de compreender da forma mais adequada. Mas talvez, ao perceber que aqueles que com tanta hipocrisia cultuava os túmulos, né, dos profetas, pois sendo que das suas gerações e encarnações passadas tinham eles mesmos sacrificado esses profetas, né? E talvez por saber dessas questões e por não ser algo direcionado a ele, ele possa ter se chateado, vamos dizer assim, né? Porque quando um avatar da estirpe do nosso Senhor Jesus encarna no planeta, ele não vem sozinho. Ele não vem. Ele envia dos vossos mensageiros, né, na frente para preparar o terreno. Enviarei dos meus mensageiros até vocês. E esses mensageiros foram sendo sacrificados também, né? Seriam os profetas. E chegou o momento dele vir, como tinha sido previsto pelos profetas, né? Que viria o Messias. E ele já sabia pelo que iria passar. Mas talvez ao lembrar dos seus amigos, avatares que estiveram antes dele na Terra, possa ter se chateado. Não ao ponto de se enfurecer, porque é um espírito com a luz dele, mesmo estando na matéria, jamais deixaria a matéria dominar os seus pensamentos, a sua mente, né? Por mais que quando nós estamos na matéria, esquecemos algumas coisas, a matéria pesa, influencia um pouco as nossas atitudes. Um espírito tão iluminado, ouso dizer que transforma a matéria, né? Então são coisas assim que precisa ser muito estudada. Essas advertências de Jesus precisam ser muito estudadas e percebida nas transformações do ser humano, como transformações, né? Quando ele fala dos sepulcros caiados, né, que são belos por fora, assim, limpinhos por fora, mas dentro deles está carne e ossos em apodrecimento, né? Muita sujeira. E compara com seres humanos de baixo calão. É um alerta para que as pessoas modifiquem as suas atitudes, se modifiquem perante nosso Senhor Jesus. Transforme o seu interior, que é o que mais importa. Transforme-se por dentro. Porque tu ficar por fora, de joelho, fazendo oração para os outros ver, e lá dentro, carregando rancor e mágoa, né? É sobre isso que ele falava.
estar no templo se mostrando um cristão, um budista, um taoísta, maomesista, não sei explicar para os meus irmãos em palavras quais eram as religiões da época, e por dentro se manter naquela arrogância, então não faz sentido. Não faz sentido mostrar algo que você não é. Assim como os dias de hoje, não faz sentido a pessoa passar mostrando o tempo todo algo que ela não é. Porque por um esforço de fazer o bem, às vezes aquela pessoa se transforma, sabe? Se esforça, se esforça, se esforça e consegue se transformar. Mas só fingir não é possível. Não é possível. Porque assim como tu está dando com a tua mão direita, tu está tomando algo com a tua mão esquerda. Aí não tem como fazer essa transformação interior. Né? Então ele disse, ai de vós, né, que acham que estão enganando o mundo. Na verdade, estão enganando a si mesmo. Sempre que achamos que estamos enganando alguém, o primeiro a ser enganado somos nós. E se nós achamos que estamos enganando o Criador, então, aí piorou, né? Achamos que estamos enganando o nosso Senhor Jesus, então ficou bem mais difícil a situação. Porque eles não têm como enganar. É mais fácil enganar a si mesmo do que enganar eles. Fingir ser o que eu não sou. Mostrar por fora uma beleza e por dentro tudo estragado. Porque o coração é o que manda. É o que você leva no seu coração. Esse é o maior tesouro. Jesus nos falou. O maior tesouro é aquilo que você leva no seu coração. Que é a única coisa que você vai levar para a sua outra vida. É a única coisa que você vai levar quando desencarnar, é o que você leva no seu coração. É o que de bom você fez, é o que de mal você fez, é o que você vai levar. São as suas atitudes, pensamentos, né? Tudo aquilo que você tem aqui dentro é o que você vai levar. E se aqui dentro tiver tudo feio, para onde você vai? Para onde vai? Conta a história, né, de uma rainha muito poderosa, belíssima, vestida de ouro, morava em um castelo incrível assim, tudo perfeito. Ia na igreja, dava um dízimo muito alto assim, né? E com aquele dízimo ela fazia sua oração dizendo, estou comprando meu lugar no céu. E foi fazendo as suas maldades afora, mas comprando seu lugar no céu. Era impaciente, não tolerava os seus servos, chicoteava os seus escravos, mandava matar aqueles que a contrariavam, né? Mas toda semana ia na igreja, pagava um dízimo bem alto para comprar seu lugar no céu. Então, quando desencarnou,
né? Todos aqueles aos quais ela fez mal vieram lhe cobrar. Levaram ela para uma caverna no umbral. E ela, muito furiosa ainda, mesmo desencarnada, né? Em cima da sua pompa. Onde está aquele Deus que eu paguei uma vida inteira para ter um lugar no céu, que permite agora eu ser maltratada por esses aí? Ela esqueceu que por dentro, o que ela precisava ter arrumado não foi. A casa por dentro estava muito bagunçada. E a hora que a gente faz a passagem, é só o que aparece. É só o que se percebe, é o que está por dentro. Porque o que está por fora, ou vai virar fumaça, ou vai estar lá no sepulcro caiado, apodrecendo. E o que está por dentro é o que vai junto. É só o que se vê. Então se vê que uma bela pessoa se transformou num monstro. Porque não soube aproveitar o que tinha de melhor. Usar os seus bens para fazer o bem. Então é sobre isso que o nosso Senhor Jesus falou, quando Ele diz que não adianta estar belo por fora, né? Limpo e perfumado. Porque quando chega o momento, o que está por fora não conta. O que conta é o interior. É a beleza da alma. É o que o Espírito faz para emanar sua luz, para se organizar, para se melhorar como ser. Jesus não falou que nós deveríamos ser seres perfeitos. Não? Ele falou que nós precisávamos ser melhores. Melhores. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Que nós usássemos os ensinamentos dele para nos melhorar. Para seguir uma jornada como seres abençoados. Então, quando você consegue entender dentro das palavras de Jesus, onde ele diz que um cego não pode guiar o outro cego, né? Porque senão os dois vão cair no buraco. Você precisa enxergar, saber sobre o que está falando, para poder então iluminar o caminho do outro cego. Dar a mão para que ele possa seguir em frente. Não podemos ficar jogando as palavras ao vento de qualquer forma, porque não estaremos ajudando ninguém. Precisamos primeiro entender o que ele quer dizer, para depois tentar explicar. E muitas vezes ainda não conseguimos explicar o ponto das pessoas entenderem, né? Porque cada um tem o seu ponto de visão. E aí as opiniões ficam divergentes, né?
mas se a gente estudar e ter uma postura, né? Ter o nosso interior limpo e harmonizado, nós conseguimos explicar de uma forma que muitas pessoas consigam entender. Certo, meus irmãos? Agradeço ao Criador a oportunidade de estar com meus irmãos nessa noite, né? Estudando as obras que falam do nosso Mestre. Lembrando que tudo que ouvimos precisamos filtrar, né? E tirar aquilo que realmente nos serve. Não importa quem esteja falando. Certo? Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nessa noite, iluminando o caminho de cada um. Que assim seja. Um salve assim a todos na face da terra. Um salve. Era no show, ou era 7? Xangô. Ah,